governo Lula, a gente lutava muito lá também para evitar essas questões. E aí eu tenho duas perguntas ao professor, acho que é o professor, o reitor temporário, professor Julianelli. Ontem eu estava na Câmara e surgiu, né, uma conversa de que a gente sabe que a universidade aqui administra recursos e repassa para o hospital universitário. Então, sobre suspensão de cirurgias de pescoço, de cabeça, importantes aqui. Então, já tinha um comentário na Câmara, foram pedir, né, uma liderança comunitária foi pedir o apoio, né, dos vereadores para que se evite isso. Quero saber até que ponto isso realmente procede. E eu quero perguntar sobre o campus de Salgueiro, porque eu tenho um amigo também, uma fonte de lá, em que a cobrança pela construção do camping lá é pública e notória, né? Existe uma inquietação da comunidade universitária lá, e disse que o impasse seria o repasse do terreno da prefeitura para a instituição. Então, queria saber em que pé está também essa situação para colocar para a comunidade lá do Sertão Central. Obrigada. Sinara Marques, eu sou do portal Tribuna Nordeste e da Rádio Ponte FM. Estava no ar, por isso que cheguei um pouquinho depois da apresentação. Obrigada a todos. Obrigado a você, Sinara. Duas perguntas também muito importantes, né, como as demais que já foram feitas. Em relação ao hospital universitário, Sinara, nós estamos esperando, aguardando ansiosamente, inclusive, a nomeação do presidente da EBSER para que possamos, né, de fato, entrar com uma comissão também para fazer, de forma oficial, uma transição. Nós já, inclusive, encaminhamos um documento com nomes, por exemplo, o professor Ricardo Santana está aqui, nosso Bruno, não estou vendo aqui, mas, enfim, Bruno César, que é o nosso pró-reitor de gestão de pessoas atualmente, faz parte dessa equipe, médicos, enfermeiros, outros técnicos lá do próprio hospital, estão trabalhando exatamente nesse processo, mas ainda não, de forma coloquial, não mergulharam literalmente para coletar essas informações que são necessárias para dar um norte na futura gestão do hospital e da policlínica. Mas eu estou sabendo, porque eu vivo sempre lendo os blogs de vocês, assistindo aos programas, inclusive o seu, sempre que é oportuno eu assisto, o próprio Vinícius também tem a minha audiência, Ricardo lá com Edenevaldo, sempre que possível eu fico mudando o dial, né, como vocês chamam, lá. Gosto muito de rádio. E me mantenho atualizado, especialmente através do rádio. Então, vocês são parte do meu dia a dia, fora outros que não estiveram aqui. E aí, eu vi essa publicação que você colocou, Sinara. Ela, se eu não me engano, está no Instagram, e foi um cidadão aqui que colocou literalmente: vamos nos ajudar porque o MEC quer cortar a nossa residência em neurocirurgia. Fala totalmente equivocada. Na realidade, o MEC nunca quer isso. O MEC quer manter ou ampliar, eu digo porque fomos nós que tentamos, né, a duras penas, ter, primeiro, a estrutura do hospital vinculada, né, à nossa universidade. Tá? Isso foi feito de 2011 para 2012, né, quando a gente tinha o antigo hospital de traumas, vocês sabem, numa situação terrível, né, o prefeito lutando para manter aquilo, e foi quando eu, não esquecendo do passado, porque eu lutei para que os estudantes tivessem um acesso livre, né, ao hospital, estudantes de medicina, de farmácia, de enfermagem, de psicologia, mais recentemente de educação física, e outros de outras instituições, como, por exemplo, fisioterapia, da UPE, enfermagem da UPE, cursos técnicos, etc. E aí vimos essa oportunidade. Me diziam, inclusive: Leonélio, tu está pegando uma batata quente. Eu digo: não tem problemas. O nosso propósito aqui é ter o hospital de traumas como um hospital universitário, né, funcionando para proporcionar campus, né, e, consequentemente, o desenvolvimento de atividades para a formação desses profissionais. Conseguimos, né, e logo em seguida já estávamos tentando a gestão pela EBSER.
a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, para fazer a gestão plena do hospital, aportar mais recursos, oferecer mais serviços. Também conseguimos isso. E aí, nesse processo todo, nós ampliamos, né, e aqui eu agradeço muito, né, a equipe naquela época que nos ajudou bastante, né, enfermeiros, médicos, técnicos em geral, a própria EBSER e o MEC, especialmente em Brasília, para que nós pudéssemos oferecer também a possibilidade de especializações através das residências médicas e multiprofissionais. Dentre elas, no caso, a neurocirurgia, que é uma das principais aqui dentro, dadas as características do próprio hospital universitário. Né, serviço de ortopedia, traumatologia e a residência de neurocirurgia seria essencial. Porém, eu estou, inclusive, com documentos aqui, porque na nossa condição aqui, a gente tem que esperar qualquer tipo de pergunta. E o hospital é a universidade. A universidade, ela se confunde com o hospital. Então, Sinara, eu vou, inclusive, deixar a cópia desse documento aqui, que é um documento da Comissão Nacional de Residências Médicas, onde, baseado em denúncias que aconteceram no final do ano passado, vieram fazer uma diligência no local e verificaram que, dentre outros, não estavam sendo fornecidos insumos necessários, a carga horária que os médicos residentes deviam estar cumprindo não estava sendo cumprido, e eles, pasmem, colocam que, né, na conclusão aqui, cabe concluir que, na visita da vistoria executada, com todo cuidado e denoto, escreve aqui a comissão, fica claro que o maior problema está relacionado com o gestor, que nem mesmo compareceu à reunião e não tem, isso aí é o mais grave para mim, e não tem interesse em disponibilizar os insumos, materiais de síntese e clipes para procedimentos necessários para o andamento do para o bom andamento do serviço. Portanto, o serviço não tem condições de formar médicos residentes nessas condições. Então, é algo muito triste, né, primeiramente, porque se deixou a chegar a isso, e eu tenho certeza que os profissionais, as médicas, os médicos, os próprios residentes, jamais queriam isso. Mas a gente tem que ter o quê? Como eu falei, aporte de recurso e investimento para que a gente tenha não só essa residência, mas todas as outras funcionando minimamente para que nós tenhamos profissionais, né, bem informados. Afinal de contas, eu, você, todos nós, os que nos assistem, pode, de repente, precisar do serviço aqui no hospital. E serão esses profissionais que nos atenderão, estando no processo de formação e acompanhados pelos profissionais que são os preceptores, né, os formadores. Então, a nossa visão é essa, e nós não podemos deixar que o cidadão que está lá fora entenda dessa forma, que o MEC quer tirar. Não, o MEC não quer tirar. O MEC quer manter e ampliar. Porém, nós precisamos trabalhar para que os pré-requisitos para que a residência seja mantida, eles sejam atendidos. E aí, Sinara e demais, nós faremos também o máximo possível. Eu conversei recentemente com os atuais gestores do hospital, o superintendente, inclusive, que é um professor nosso, né? E deixei claro que o nosso objetivo vai ser lutar para que nós tenhamos melhoria, inclusive nesse sentido, de melhorarmos essas condições, termos, quem sabe, num prazo curto, de volta à nossa residência e até ampliarmos vagas e outras residências. Está sendo feito aqui, né? Será nosso alvo, e, inclusive, já antecipando para vocês, nós temos um projeto que ficou parado quando a nossa gestão finalizou em 2020, que é exatamente o mesmo processo de incorporação do Hospital Naí Alves de Souza em Paulo Afonso, onde nós temos também um curso médico bem avaliado pelas avaliações oficiais que já foram feitas até então, né? Então, o hospital está lá, né? Nós já temos um processo que correu junto ao MEC, Ministério da Saúde e EBSER, e, recentemente, o Ministério Público Federal determinou a gestão daquele hospital pela EBSER, né, pela Univasf através da EBSER. Então, nós vamos centrar fogo também nisso aí e lutarmos, junto com os nossos colegas lá
que fazem a gestão municipal, os nossos colegas que estão fazendo a gestão no campus da Univassio em Paulo Afonso, e também os parceiros políticos, para que nós tenhamos os investimentos necessários para fazer as reformas que foram previstas num projeto anterior e termos, né, esse equipamento também vinculado à nossa instituição, para que nós possamos oferecer mais e melhores serviços à população daquela região. Das residências? Não. Qual é a determinação da comissão? É que esses alunos, quando acontece um problema como esse, Vinícius, eles sejam transferidos para outra residência. Então, perde o HU e, especialmente, o cidadão que precisa daquele serviço. Ou seja, eles vão para outro local, Recife, ou Salvador, ou Teresina, ou São Paulo, enfim. O próprio MEC, né, essa comissão, ela já define para onde eles vão ser transferidos. Tá? De graduação, não, calendário mantido. Nós estamos na luta, né, porque nós estamos com o calendário atrasado. Né? Aí vamos tentando, juntamente com, em diálogo com os professores, os representantes dos colegiados, no Conselho Universitário, que é quem exatamente define e aprova os calendários acadêmicos, para tentar exatamente estabilizar isso nos próximos anos. Salgueiro. Sinara, eu vou precisar, como eu coloquei, né, no coloquial, mergulhar mais um pouquinho. Inclusive, você parece que está até adivinhando. Eu tenho, né, Miguel, sexta-feira próxima, depois de amanhã, uma reunião com o prefeito de Salgueiro, exatamente para a gente discutir isso, porque nós temos o terreno lá, eu não sei como está esse processo, porque quando nós finalizamos a nossa gestão em 2020, já estava praticamente pronto esse processo para que a gente pudesse ter a doação efetivada e, consequentemente, iniciar as obras lá. Né? Nosso ex-assessor de infraestrutura está aqui, que é o nosso professor Sérgio Mota, também está Fernando Custanceu, que participou da equipe, e eles estiveram conosco. Então, nós vamos nos apropriar de informações e pode ter certeza que eu fico à disposição de vocês, nos veículos de comunicação, para dar um retorno já na próxima semana sobre esse ponto em específico.